O nosso comitê 60 mais está começando a fazer essa série de bate-papo informal sobre os idosos. Temos convidados hoje, mediados pela Maria Ângela Fragão, temos a Jamile Coelho e a Cláudia Fló. Sejam todas bem-vindas a esse novo modelo de participação, quer dizer, todo mundo fala, todo mundo vai escutar, todo mundo vai dizer o que acha, uma coisa bem informal, embora o tema seja realmente um pouco pesado, né? Bom, Maria Ângela, a palavra é sua, por favor. Bom, boa noite a todas. Eu não sei se todas que estão aqui já são membros do Grupo Mulheres do Brasil. Ele nasceu por uma iniciativa de 40 mulheres, lideradas por Luísa Helena Trajano, em 2013, e justamente com o objetivo de conduzir iniciativas voltadas, né, à construção do país que nós queremos, e tendo principalmente o fortalecimento do protagonismo feminino na condução de sua própria história, né? E tendo a oportunidade de estar presente nessas ações voltadas ao bem comum. Bom, como a Eneida já disse, nós estamos aqui com duas convidadas, que é a Cláudia Fló e a Jamile Coelho. Eu estou no Comitê Vozes, do Grupo Mulheres do Brasil, a Cláudia no Comitê 60 mais, a Jamile no Comitê Saúde. E esses comitês, eles fazem parte de um grupo de 20, né? Agora não, 19, né? Agora a nossa contagem oficial aí de comitês, cada um deles é voltado a causas que estão relacionadas aí aos propósitos, né, do Grupo Mulheres do Brasil. Então, quem tiver interesse de conhecer melhor o grupo e conhecer os comitês, acessem o nosso site, que é grupomulheresdobrasil.org.br, né? Ali vocês vão ter... Oi, desculpa. Aqui no chat, né, se alguém tiver algum problema, tá? Ótimo. Então, ali no nosso site, faça um overview de cada um dos comitês. Inscrevam-se, vocês serão bem recebidas e bem acolhidas, com certeza, e poderão conhecer aí todas as iniciativas enfim, atuarem naquelas que lhe tocarem o coração. Bom, Eneida já disse, nós estamos no Junho Violeta, né? E onde uma série de ações voltadas para despertar a consciência de proteção ao idoso, de incentivo a iniciativas que criem condições para que a pessoa idosa tenha uma boa qualidade de vida e seja respeitada e seja valorizada, né? No dia 15 de junho, esse dia ele foi instituído pela Assembleia das Nações Unidas em 2011 como Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o tema que nós vamos tratar nessa roda de conversa, aqui nesse bate-papo de hoje, é justamente o despertar dessa consciência. E esse dia ele foi instituído com a finalidade de dar visibilidade a combater tais violações. Quando nós falamos sobre violência, é comum a gente pensar em agressão física, né? Eu acho que a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando se fala de violência é imaginar alguém agredindo alguém fisicamente. E, em especial, quando essa agressão é voltada contra pessoas em estado de vulnerabilidade ou pessoas fragilizadas, como são muitas vezes as pessoas idosas,
isso cria na gente uma aversão, né? O coração aperta, a gente se angustia e tudo mais. E ler sobre o assunto, se aproxima mais sobre o assunto da violência contra a pessoa idosa, a gente percebe que a agressão física é um dos tipos de violência contra a pessoa idosa, né? E é muito importante que a gente tenha o conhecimento e a gente saiba identificar outros tipos de violência que também ocorrem. Eu queria chamar a Cláudia. Cláudia, você pode nos falar um pouco a respeito desse assunto, né? Que outros tipos de violência, além da física, as pessoas idosas estão sujeitas? Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui entre mulheres. E eu queria começar, se você me permite, Maria Ângela, falando que os idosos são invisíveis para a sociedade. E a violência também é velada. Então, é um assunto que é duplamente envolto em véus, né? Enfim, que se esconde de todo jeito. Você falou bem da violência física, que é, então, agressão. Isso a gente imagina logo, né? Sabe que é chacoalhar alguém, deixar uma marca. Isso é muito fácil da gente entender, mas tem vários outros tipos de violência. Uma delas é a psicológica. Violência psicológica é desde você depreciar a pessoa, você xingar, você não respeitar os desejos da pessoa. Então, por exemplo, eu gosto de um exemplo bem simples, bem corriqueiro, de uma mãe que costumava cozinhar muito bem e que, por algum motivo, tem problemas ou de esquecimento, enfim, por algum motivo, já idosa, não faz mais uma comida tão gostosa, não faz um arroz tão soltinho. Então, um filho que olha para a mãe e fala, nossa, nem para fazer um arroz você serve. Isso eu acho que caracteriza assim muito bem esse tipo de violência psicológica, mas tem muitos e muitos outros jeitos de se desqualificar as pessoas, né, idosas. Um outro tipo é a violência financeira ou econômica. Vai desde pegar o cartão da aposentadoria do idoso até pedir para o idoso um recurso, digamos que o neto queira comprar uma moto. Vó, você pode me dar o dinheiro para a moto? Não, não dá, sabe? Nossa, vó, não sei o quê. Quer dizer, tanto ele pode fazer algum tipo de chantagem ou, enfim, convencê-la de alguma maneira, ou por bem ou por mal. Isto é violência financeira ou econômica, quer dizer, sempre que se usa os recursos de uma pessoa sem que haja autorização ou de forma relativamente forçada. Sexual é muito simples, né? A gente também logo imagina o que pode ser. Então, tanto faz qualquer tipo de contato indesejado, né, em partes íntimas, com a pessoa, isto é considerado, então, sexual. Negligência é não cuidar da pessoa como deveria. Então, por exemplo, não dar a medicação adequada no horário correto, não dar a comida adequada que a pessoa necessita. Autonegligência, aí é quando a própria pessoa se abandona e não quer fazer nenhum tipo de cuidado e se recusa a ser cuidado. Um outro tipo é o abandono, que é quando, por exemplo, um idoso fica esquecido, entre aspas, no hospital, ele tem alta e ninguém da família vai buscá-lo.
Isso acontece com muito maior frequência do que a gente imagina. E o último tipo é a discriminação. A discriminação é você ter preconceito contra alguém só porque ela tem mais de 60 anos. Então, por exemplo, não dar uma vaga numa unidade de terapia intensiva, não deixar que a pessoa frequente determinados locais por ter muita idade, enfim, qualquer discriminação é isso. E a gente viu bastante na pandemia brincadeirinhas, né? Que eram completamente discriminatórias, como, por exemplo, vocês devem ter visto o cata-véio. Eu recebi isso no WhatsApp, imagino que muitos devem ter recebido, que era uma carrocinha, como carrocinha que pega cachorro na rua, que nem existe mais, mas era uma carrocinha que pegava os idosos que estivessem na rua. E muitos idosos foram xingados, inclusive, por estar na rua, isso de verdade. E por que, né, foram xingados? Porque as pessoas que os xingaram achavam que eles não tinham que estar trancados dentro de casa, não era essa a recomendação, sem nem saber por que, que a pessoa estava na rua. De repente não tinha ninguém que fosse fazer uma compra para ela, ou de repente o lugar que morava era muito pequeno, precisava dar uma volta no quarteirão para se mexer um pouco, enfim, todo tipo de discriminação. E o que é interessante é que violência é uma ação única ou repetida que cause dano, sofrimento ou angústia. Eu acho muito interessante a angústia estar aí, e ainda, essa violência ocorre onde há relações de confiança, que aí é muito mais triste para quem está sendo violentado, quando você tem confiança em quem está te tratando mal daquele jeito. Eu quero falar só mais uma coisinha em relação à discriminação. Nós estamos em plena década do envelhecimento saudável, que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde organizaram. E há 4 áreas que são contempladas, né? Uma, ambientes amigáveis, combate ao idadismo, etarismo ou ageísmo, cuidados integrados e cuidados ao longo da vida. Então, vejam, um aspecto gravíssimo de violência é esse combate, então, ao etarismo, né? A ponto da Organização Mundial de Saúde incluir nessas áreas da década do envelhecimento. Não sei se falei demais. Não, a Cláudia não falou demais, não. Eu acho que todas nós aqui somos capazes de ficar um bocado de tempo aí te ouvindo. E sabe uma coisa que estava passando pela minha cabeça agora, Cláudia? O primeiro tipo de violência que você relacionou foi a violência psicológica. Agora, os outros todos que ocorrerem, eu imagino que também devem ter um efeito no psicológico, um efeito emocional bastante severo para aquele que está sendo agredido. Um deles, que você citou, inclusive, é a autonegligência, que é onde o próprio idoso ele se descuida de si próprio, né? Possivelmente até ele mesmo tendo condição de se automedicar, de se alimentar, de zelar pela sua higiene e tudo mais, mas alguma coisa o fez ir para esse caminho da autonegligência. Eu queria chamar a Jamile para essa conversa e fazer a gente entender um pouco, Jamile, a esse respeito, né? Que é os efeitos que a violência, seja de que tipo for, em especial começa lá pela psicológica e depois as outras todas com esse reflexo também, trazem, que provocam, né? E se tem remédio para isso? Então, toda ação, né, seja ela qual for, tem um fundo emocional, né? Por quê?
Porque a maior necessidade do ser humano é amar e ser amado. Não importa a idade, desde um bebezinho a uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, a necessidade de amar e ser amado é a necessidade mais fundamental. E isso, o que acontece? Se a gente parar e olhar a nossa história de educação emocional, uma criança, quando ela espontaneamente expressa o que está sentindo, muitas vezes ela é recriminada, né? Ela não pode expressar aquilo que ela verdadeiramente sente. E isso vai se tornando algo que ela vai crescendo e vai aprendendo a não expressar o que ela verdadeiramente sente. Eu acho que todos nós aqui passamos por alguma situação desse tipo e nós não estamos fazendo julgamento nem recriminando ninguém, porque cada um faz aquilo que tem condição de fazer, dá o seu melhor ou dá aquilo que tinha condição de dar naquela época, né? Mas nós estamos aprendendo a não expressar o que verdadeiramente sentimos. Por quê? Porque há essa falta de educação emocional na família, na escola, nos ambientes de trabalho, de uma forma geral. E esta falta, gera muitas crenças e preconceitos, né? Que são inúmeros e que as pessoas vão recebendo culturalmente e vão simplesmente repetindo comportamentos, sem parar para pensar naquilo. Vira um piloto automático, né? E aí, essas crenças, por exemplo, a supervalorização da juventude, como se a juventude fosse a melhor idade em todas as épocas, e não necessariamente é, né? Então, há uma supervalorização, tanto externa quanto interna, da juventude. E eu acredito que isso contribui muito para esse preconceito com o etarismo, né? Onde já começa a desqualificar pessoas só porque ela está mais velha. E cada vez mais a gente vai percebendo que isso torna-se algo padrão que vai se repetindo. Só que se a gente buscar os povos indígenas e os povos orientais, eles dão um valor imenso à pessoa na maturidade, na melhor idade, né? Com mais idade, né? Há um respeito muito grande à sabedoria daquela pessoa. Então, a gente percebe que a gente anda numa contramão. E para que essas crenças, esses preconceitos sejam desconstruídos, e eu acho que o mundo se transformou muito. Veja, com a pandemia, o tanto que a internet mudou a nossa vida, né? Nós estamos vivendo um novo momento. E por que temos que repetir comportamentos? Aí, nós questionamos e, por exemplo, as informações que a Cláudia nos trouxe, até bastante reflexivas, mostram que existem informações que são importantes, que as pessoas tomem consciência delas. E aí nós não podemos imaginar, assim, que as pessoas já saibam. Não, isso precisa ser falado em alto e bom tom, para que todos escutem, né?
Então, nós precisamos de conhecimento e nós precisamos de autoconhecimento para nos olhar e ver que nós podemos aprender em todas as idades, né? Então, é desta forma que a gente vai desconstruir os preconceitos, Maria Ângela. Eu quero deixar para o final uma outra coisa que eu vou falar, que eu quero finalizar com isso, que é a vida e as estações do ano, segundo a antroposofia. Então, é essa reflexão que eu trago agora. Muito bem. Então, o que a gente está constatando até agora, e é uma realidade, de que a violência existe, há aí uma classificação até dos tipos de violência. Quando eu até comentei com vocês aí, quando a gente estava numa preparação, porque a gente ensaia, viu, gente? Todos que estão aqui nos ouvindo, a gente não vem, a gente procura se preparar da melhor forma. E aí a gente trocou algumas ideias e com esse propósito de a gente se preparar para estar aqui, né, nessa conversa, a gente vai atrás de literatura, de entrevistas, de podcasts e assim vai. E a gente é apresentado a uma realidade, e eu estava compartilhando com as meninas aqui, meninas, todas nós, assim, dos 60 para cima, né? Mas estava compartilhando aqui com as meninas que, caramba, eu não me dei conta, não me dava conta de que essa é uma realidade existente, porque tá longe do mundo que eu vivo e tal. E aí a Cláudia abriu meu olho, ela falou assim, não, tá longe do mundo que você vive, pode não estar, é que você não está se apercebendo, né? Então, e aí você, espera um pouquinho, né? Muitas vezes a gente acaba até fechando os olhos ou não se dando conta de uma realidade tão cruel como essa, que pode estar do nosso lado, no nosso vizinho, né? Então eu queria, não sei se dá para a gente pensar um pouquinho, para que os nossos olhos se abram e a gente esteja mais atento, quais são os sinais que a gente pode estar observando e que demonstram que aquela pessoa idosa está passando por algum tipo de dificuldade como essa? Tem um jeito de a gente... Tem jeito. Então vamos lá, Cláudia, fala aí. Posso falar um pouquinho. Uma das formas é, por exemplo, numa consulta médica, um idoso que não olha para o profissional de saúde, médica ou de qualquer outro profissional, não precisa nem ser da área da saúde, na verdade. Se o interlocutor, né, pergunta alguma coisa e o idoso baixa o olhar, não olha de frente, pode ser um sinal. Se ele espera que o acompanhante responda assim, completamente retraído mesmo, isto também pode ser um sinal. É claro que hematomas, isso é óbvio, né? Que isso... Mas, muitas vezes, mesmo o hematoma, a pessoa chega numa consulta e fala que caiu da escada. Só que caiu da escada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, outra hora caiu do banquinho, outra hora é para desconfiar, né? Quer dizer, e aí como é que a gente deve proceder, né? De preferência, conversar com a pessoa longe do acompanhante, seja lá quem for o acompanhante, e para aí poder ouvir de verdade aquilo que a pessoa tem a dizer, né? E então essa é uma das maneiras. E eu posso me adiantar só numa coisinha, Maria Ângela, depois eu acho que a Jamile vai querer falar também a esse respeito, mas quem é que comete violência, né? Isso que eu falei de ser de alguém da sua confiança, é muito comum que seja o filho, a filha, a nora, o neto, alguém que mora na sua casa.
E muitas vezes essa violência é cometida por uma dessas pessoas e a casa é do idoso. Ou seja, as pessoas moram com ele e ainda fazem todo tipo de violência, né? Psicológica, física e etc. Então, isso eu queria chamar a atenção também. E assim, ó, a realidade ela só vai aumentando a nossa preocupação e penso também que o nosso senso de responsabilidade, né? O que nós podemos fazer, né? Então, quando se percebe, né? Então, tá, é o vizinho, ó, eu estou usando o transporte público e aí entra uma pessoa idosa e o lugar que era para ser ocupado pelo idoso está ocupado por uma pessoa mais jovem, que muitas vezes até dorme, né, ou faz que dorme para evitar ser incomodado e tal. Então, a gente, quando presencia esse tipo de situação, que, que comportamento é esperado? Porque, assim, a violência por si só é crime, seja de que natureza for, né? A omissão, aquele que percebe que aconteceu um ato de violência, se omite, não vou querer me meter e tal, porque isso não é assunto meu, está também cometendo um crime, né? Então, aí eu queria falar um pouquinho disso. E eu queria falar também, a Jamile, quando trouxe a questão, ela fez a abordagem da educação emocional, e educação também é uma palavra que ela nos remete, né? Olha, é caminho para resolver uma série de questões. Por isso eu queria fazer uma analogia entre as duas coisas. Eu estou misturando um pouquinho, mas é meio proposital. Por um lado, eu tenho vamos chamar assim, uma ação corretiva quando eu percebo que a violência aconteceu e aí eu vou tomar alguma providência que eu tenho a quem recorrer, né, para fazer algum tipo de denúncia. Então isso é correção, vamos chamar assim. Agora, tem que haver uma ação de prevenção, né? E aí eu penso que a prevenção ela passa pela educação. Dá para a gente falar um pouquinho a respeito dessas duas questões, né? Com certeza, eu acredito que dá para falar, né? Porque, primeiro, que eu acho que nós podemos aprender em qualquer idade. E graças a Deus que a gente nunca está pronta, né, gente? Em qualquer idade nós temos que aprender. Então, há uma ação, uma situação que acontece e que alguém presencia e não concorda. Sempre existe um contexto que tem que ser analisado, né? Aquela situação, ela não existe ali isolada, existe dentro de um ambiente, de um contexto que envolvem sentimentos e emoções. E ninguém teve a família perfeita, né, gente? Ninguém. Todo ser humano é luz e sombra. Ninguém teve a família perfeita. Então, nada pode ser colocado de forma isolada. Aquilo existe dentro de um contexto e esse contexto tem que ser considerado, né? Agora, para nós atuarmos preventivamente, porque educação é isso, transformar, né? Transformar sempre, nós temos que começar das crianças, porque as crianças repetem o que elas veem os adultos fazendo. Então, nós temos que trazer nós temos que começar a abrir um campo onde as pessoas possam criar um círculo de confiança e falarem o que elas verdadeiramente sentem. Se alguém na família foi desrespeitado, isso tem que ser conversado.
Qualquer pessoa merece respeito, ainda mais uma pessoa idosa. Então, tudo tem que ser considerado dentro de um contexto. Cláudia, você quer ajudar? Não, eu queria dizer que também em pais que agridem os filhos, é comum, né, que haja também a recíproca, né? Não é? Em geral, pessoas agressoras foram criadas sendo agredidas, né? A gente, em todo lugar tem escrito, né, que violência gera violência, etc., e é uma verdade, né? A maneira como você foi criada, aquilo que você recebeu, em geral, é o que você tem para espelhar no futuro. Então, muitas pessoas não conseguem ser carinhosas como poderiam e tudo, porque não receberam carinho. E muitas pessoas são violentas, que foi aquilo que eles receberam. E a educação devia, não só a educação informal, como você falou, Jamile, como até a educação formal, deveria perpassar pelo envelhecimento e, além da violência, deveria passar pelo envelhecimento, porque muitas coisas que acontecem, por exemplo, de uma criança fazer uma piadinha porque a avó anda devagar, uma coisa desse tipo, é porque ela não sabe que, com o envelhecimento, podem aparecer doenças osteoarticulares e talvez a avó ande um pouquinho mais devagar por causa disso. Não é porque ela quer ser chata, não é porque ela quer atrapalhar, é porque faz parte de algum processo na vida, né? Então, eu acho que isso faz falta também. A gente deveria trabalhar para ter educação em envelhecimento, que é uma forma de você preparar, então, as pessoas para evitar violência. Agora voltando a esse lado está constatado, né? Está havendo violência. E a gente sabe que existem alguns canais onde se pode fazer denúncias e tal. Eu Disque 100, eu acho que o Disque 100 é federal, não é isso, Cláudia? E o 180 é por estado, né? Não sei se é exatamente isso. E aí, eu com esse meu jeito meio prático, 2 mais 2 é 4 e tal, hoje durante o dia eu estava comentando, gente, então, se eu ver uma filha respondendo de forma ríspida para a mãe, né, ou tratando de forma inadequada no supermercado e tal, eu vou passar a mão no telefone, já vou sair denunciando. E aí a Cláudia, alto lá, Mariângela, veja bem, não pode ser assim tão precipitado. Cláudia, repete aqui a lição que você me deu. Que lição, Mariângela, tem a dó. Não, o que eu falei foi que a gente não sabe o contexto todo, né? Então, por um lado, a gente vê, né, uma filha falando ríspida com a mãe, você fala, nossa, né, na nossa frente, na frente de todos, está falando desse jeito. Como será que é em casa, né, onde ninguém está assistindo? E, por outro lado, a gente não conhece essa mãe e essa filha, não sabe a relação entre elas, não sabe que vínculos existem, se há afeto, se não há. A gente não sabe se essa mãe tratou mal essa filha a vida toda e que ela tem muitas mágoas em relação à mãe. Enfim, há, por exemplo, caso de pais que foram abusadores e se você olha a filha tratando mal o pai, pode dizer, nossa, né, que coisa, que violenta, ou que jeito de tratar o pai. Mas, às vezes, esse pai foi um abusador, então as memórias que ela tem desse pai são todas péssimas, né? Não tem memórias agradáveis de passeios, de carinho e etc. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Agora, uma coisa importante é que
todo o profissional de saúde deve fazer notificação quando percebe que há violência. Essa notificação é muito importante, porque vai para grupos de de vigilância epidemiológica. Então, esses grupos fazem as estatísticas e fazem esse tipo de ação. Agora, se você quer denunciar, viu, Maria Ângela, como você queria direto e denunciar, então tem que Pode ir mudar a televisão. ou Aqui, para uma autoridade policial, ou para o Ministério Público, ou para o Conselho Municipal do Idoso. Se não houver Conselho Municipal ali no município onde você está, o Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. E o Disque 100, como você falou, é um ótimo canal. O Disque 100 recebe, de fato é federal, ele recebe essas denúncias. Esse mês, gente, que é o mês né, violeta ou roxo, está chovendo denúncias lá. Agora, eu sou também do Conselho Estadual do Idoso, né? Por isso que eu sei que estão chovendo. Mas, na verdade, hoje eu estava conversando sobre isso lá no Conselho, estão chegando denúncias que são de 2020, de 2021, eles agora resolveram enviar todas de uma vez, que não é para ser assim, né? Adianta você, depois de 3 anos, relatar, né, um abuso qualquer? Talvez essa pessoa já tenha até falecido, né, depois de tantos anos, né? 2, 3 anos, não sei. Então, o que é interessante no Disque 100 é que é anônima a denúncia, né? E aí vai ser investigada adequadamente. Mas quem investiga é o município, o estado, é assim mais perto de onde mesmo a pessoa mora. E deve se meter a colher, né? Sim. Eu acho que a Jamile quer deixar as estações do ano aí mais para um fechamento, né, Jamile, para deixar uma mensagem eu tinha aí. pensado mais para o fechamento, mas eu queria fazer uma colocação que, ouvindo vocês falarem, né, me veio à mente. Primeira coisa, a pessoa hoje idosa, por exemplo, a época da minha mãe, eu lembro que quando a minha mãe fez 50 anos, eu achei que minha mãe estava ficando velha. Então, era uma coisa, era diferente. Hoje, eu tenho 72 anos e eu nunca estive tão ativa na minha vida. Nunca tive tanta energia que nem eu tenho hoje. Acho que é a energia consciente. Então, essa conotação mudou, né, gente? E a pessoa idosa hoje, ela não tem a mesma conotação de outras épocas. A gente tem que mudar esse olhar. E eu sei que uma coisa crucial para uma pessoa envelhecer bem, ela se sentir útil, ela estar ativa de alguma forma. Se ela escolher estar ativa dentro de casa, fazendo trabalhos manuais, porque ela ama fazer aquilo vai ser bom para ela, né? Vai aumentar a autoestima dela, ela vai estar mais bem-humorada e aquilo tem todo comportamento tem energia, né? Que se espalha para o ambiente. Então, ou seja, ela ocupa o espaço dela, né? E a gente tem que aprender a ocupar o nosso espaço. Não importa a faixa etária. Isso também deveria começar desde pequeno, né? Aprender a ocupar o nosso espaço. Porque a hora que você aprende a ocupar o seu espaço, que isso não é uma coisa fácil, você aprende a respeitar o espaço do outro. Então, isso da pessoa se sentir útil é fundamental.
E na medida que ela vai envelhecendo, é importante que ela encontre quais os canais que ela pode usar que vão trazer um pouco aquela menina que tem dentro dela. Nós estávamos brincando aqui no início, que está cheio de meninas aqui, mas todo mundo tem uma menina dentro de si, né? E aonde que essa menina aparece? Quando ela gosta de cozinhar, é na cozinha. Quando gosta de mexer com plantas, é mexendo com plantas. Aquilo alimenta a alma, né? Então, é muito importante, eu acho até, fazer um teste de autoconhecimento na maturidade, sabia? Porque os seus interesses também podem mudar. E você pode escolher naquela etapa da sua vida o que você gostaria de fazer. Então, tudo isso pode e deve acontecer para que a pessoa se sinta viva e se sinta importante, né? Era isso que eu queria colocar. Tá ótimo. Eu estou vendo aqui pelo chat um comentário da Áurea. Áurea, quer abrir teu microfone aí e falar um pouquinho? Ela está dizendo da oportunidade preciosa de aprender sempre com a professora Cláudia Fló, que conhece muito sobre a temática abordada e defende os direitos do idoso em espaços como conselhos de direitos. Ah, está sem áudio. Que pena, Áurea. Que pena. Mas, assim, obrigada aí pela... Obrigada pelo comentário, né? Pelos elogios, mas não sou merecedora de tudo isso, não. Extremamente modesta, né, Cláudia? A gente está sendo muito honrada aqui de poder estar com você, estar com a Jamile. Mas eu queria abrir agora um espaço para vocês, outras meninas que estão aqui conosco. Quem quiser fazer algum comentário, uma curiosidade, fazer perguntas, tá todo mundo, nós estamos numa roda de conversa de amigas, de verdade aqui, gente. Juliana? Eu fiquei bem reflexiva, né? Algumas questões que foram colocadas aqui, por exemplo, a necessidade da gente conhecer a história, né? Quando a gente vê algum tipo de violência contra a pessoa idosa, porque eu trabalho em ambiente hospitalar também, e aí é muito comum, por exemplo, situações realmente de pais que foram agressores, né? Inclusive recentemente eu atendi uma família onde o pai ele havia violentado as 3 filhas sexualmente, e aí, enfim, foi preso, ficou alguns anos preso, saiu da cidade, e aí, posteriormente, depois de 20, 30 anos, esse pai teve um AVC, a família que ele abraçou, enfim, não quis cuidar dele, pode ser que tenha até ocorrido outros casos de violência dele, enfim, com outros filhos, a gente não sabe, mas, enfim, ele foi encontrado numa situação complicada, e aí o serviço social do município encontrou essas filhas, elas acolheram, mas elas obviamente não tinham amor por esse pai. Então ele precisou ficar internado com a gente no hospital por um longo tempo. As filhas vinham, traziam a roupa, os materiais de higiene e iam embora. E aí as outras pessoas, os outros trabalhadores do hospital ficavam sempre naquela de apontar, de criticar, né? Mas sem entender a história, né? Que nós, profissionais que estávamos mais íntimos, né, da situação, nós sabíamos que tinha essa história de violência, então não tinha por que a gente criticar. Na verdade, elas estavam fazendo algo até de sobre-humano, né? Depois de uma história tão pesada assim. Uhum. E outra coisa que eu acho interessante também, quando a gente pensa em termos de violência, é o estresse da cuidadora de idosos, né? Também é algo comum, por exemplo, cuidadores de idosos demenciados, e que chega, às vezes, a um ponto de sobrecarga emocional e física tão grande que, em algum momento, elas acabam violentando esse idoso. Não que elas queiram, não que falte amor, mas a própria sobrecarga, né, pode trazer isso. E, por último, uma coisa que eu acho bem interessante tocar, né, é a questão do aumento de casos de suicídio de pessoas idosas. Tem atendido com frequência. E aí, quando esses idosos chegam na unidade de saúde, em geral, eles mentem, né? Eles não dizem o que ocorreu. E recentemente ocorreu uma situação assim, muito triste no hospital, porque esse idoso chegou, ele não falou o que tinha acontecido, depois ele falou que tinha sido um acidente, que ele trabalhava com... Até esqueci o nome do produto agora, acho que é Randap, não sei se é assim,
se fala, e que por um acidente... Inseticida, Roundup, né? E aí eu falei, tem alguma coisa estranha, né? E aí conversei e tal, e ele me contou o que tinha acontecido. A equipe inteira, enfim, achou que eu era louca, não acreditou. Nossa, idoso de 72 anos ia fazer uma coisa dessa? E aí a gente encaminhou para uma emergência psiquiátrica. Infelizmente, lá também não houve uma atenção suficiente a esse idoso, ele voltou para casa e 3 dias após ele conseguiu se suicidar. Então, assim, a gente realmente precisa ter bastante atenção, né? Essas questões, a valorizar, observar esse idoso, ouvir, escutar, que é algo que está faltando muito hoje em dia, para que a gente consiga prevenir essas situações. E, como a gente falou, né, ver essa história, conhecer a história dessa família, conhecer essa sobrecarga dessa cuidadora, ver que tipo de apoio que a gente pode oferecer, tanto em termos públicos, né, quanto sociais. Às vezes a gente tem pessoas à nossa volta que precisam do nosso apoio, a gente espera da política pública, obviamente que a gente luta para que tenha política pública para isso, mas a gente também pode fazer, né, pelas pessoas ao nosso redor. Então, acho que seria isso. Não dá para a gente esperar, né? Só que a área governamental faça as coisas. Eu acho que tem que ser um conjunto de pessoas trabalhando, né? A sociedade, a igreja, a comunidade, enfim, quem tiver por perto, né? Não dá para sobrecarregar. E às vezes a gente coloca na família a culpa, né? Como você falou, Juliana, também. E a família está super sobrecarregada, às vezes com pouco recurso financeiro, às vezes não sabe cuidar adequadamente, não sabe porque não aprendeu mesmo a cuidar, e ainda tem que aguentar tudo isso, né? Que não é simples. Ô, Maria Ângela. Oi, diga, Vanessa. Fazer um comentário. Eu fiz um curso semana passada que você disse assim, eu vejo um lugar para o idoso, você vai sentar, né? E as pessoas, essas perguntas foram feitas para todo mundo que estava no curso. Só que eles tinham sido filmados antes, mas eles não sabiam. Então, eles passaram na frente do idoso, tudo que aconteceu. Tudo que foi respondido, na prática, ninguém fez nada. Entendeu? Ninguém. Então, assim, é interessante isso, porque você fala que vai fazer, mas daí você não faz. E outra coisa, eu acho assim, a minha relação com o idoso, tudo mudou muito quando meu pai ficou doente, né? Então, assim, hoje tem outra relação. Então, fui estudar, tal. E na rede de longevidade eu aprendi muitas coisas, assim, porque a gente não tem noção. Por exemplo, quando meu pai faleceu, a primeira coisa que eu queria era que a minha mãe se livrasse das coisas, assim, na minha cabeça, sabe? Para ela não sofrer. E ali na rede de longevidade falou assim, não, você não pode, às vezes morou a vida inteira nesse lugar, sabe? E na minha cabeça eu falei, não, vende o carro dele, eu queria assim, né, que ela não tivesse lembranças. E ali eu aprendi que era totalmente diferente. Então eu acho que a gente é muito, não sabe, tem muita coisa para ensinar ainda, assim, sabe, para gente. É isso. Eu também. Oi, Sandra, diga. É o seguinte, eu também, é isso que você falou, Vanessa, agora, o que a Juliana também tocou, eu acho que existe essa coisa, assim, um desconhecimento mesmo, sabe? Uma falta de entendimento até de como agir. Lógico, por diversas, né, por diversos motivos. E aí vem toda essa cadeia, né, do cuidador que não está bem preparado, principalmente emocionalmente, né? Às vezes até do serviço de saúde, que não tem tempo para olhar com atenção para aquele idoso que está ali na frente dele, né? Porque, como você disse, Cláudia, essa invisibilidade parece que ela vai aumentando, vai grudando em todo mundo, na família, em todas as pessoas, e aquilo vai passando, sabe? Parece que já não faz, que não importa mais aquela saúde mental daquela pessoa, né? Parece que ela tem pouco para viver. Então, assim, eu fico pensando aqui, ouvindo vocês, são coisas que também sempre estão passando na minha cabeça, como educar, inclusive, as pessoas para esse envelhecimento, né? Porque, com certeza, todo mundo vai passar por essa fase, mas todo mundo esquece disso. Então, como se preparar, como preparar desde criança mesmo,
esse respeito, sabe? Essa cultura mesmo de cuidar quando for necessário, de respeitar, sabe? De entender as fases da vida. Então, assim, eu vejo que... E é isso, assim, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito a fundo, como puder, né? De que forma puder. Eu também não sou da área da saúde, não tenho, né? Não sou psicóloga, nada. Mas, assim, eu gostaria muito de ter como ajudar mais, sabe? Como fazer uma intervenção melhor com as pessoas que eu conheço. Eu moro num condomínio com muito idoso, idosinho mesmo. Eu já sou idosa também, né? Já estou nessa 60 a mais. Mas os mais idosinhos. E, assim, como realmente, sabe, a gente poder fazer um trabalho respeitoso, né? Assim, considerando realmente aquela individualidade, aquele momento da vida, e sem a gente ter todo isso não é oferecido, né? A Jamile falou direitinho, essa questão da educação emocional, que deve vir desde lá da infância, é ela que vai dar suporte depois para nós vivermos e convivermos com os nossos velhinhos, né? Temos toda, porque ali vai passar uma gama de emoção. Aquela pessoa que está ali já não é mais aquela mãe que fazia aquele almoço maravilhoso, que cuidava da gente, né? Que tomava as iniciativas. Ela muda, ela mudou. E como que a gente encara isso, né? Então, eu estou falando desde o núcleo familiar até todos os espaços, né? Então, era isso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e aprendendo muito, sabe? De ouvir Jamile sempre, a Maria Ângela, você, Cláudia, com questões muito que para mim fazem muito sentido. Obrigada, viu? É interessante, eu não sei vocês que também já têm mais de 60, se já sentiram isso. A gente, às vezes, ouve comentários, né? Outro dia eu achei muito engraçado, meu filho, mãe, você deve, quando viajar, levar malas bem pequenas, porque, afinal, você já tem idade, tudo, né? Eu achei tão engraçado ele cuidando de mim, mas eu achei muito engraçado, porque eu falei, gente, eu faço exercício, faço musculação para poder ter força para carregar a mala que eu quiser, né? E é assim que a gente deve fazer mesmo, né? Deve se preparar para o envelhecimento, viu, Sandra? A gente tem que se preparar em todos os aspectos. Quanto mais amigos você tiver na vida, melhor, porque se faltarem alguns, ainda te sobrarão outros. Quanto mais coisas você gostar de fazer, por exemplo, como hobby mesmo, gostar de cozinhar, de ler, de andar, de não sei o quê, coisas que você goste de fazer, também, se alguma te for, né, limitada, que ainda tenham outras. E eu acho uma pena que a gente não aprende isso quando é jovem. Isso tinha que ser falado para as crianças. Olha, tenha muitos amiguinhos, seja uma pessoa agradável, porque também nós estamos falando referindo a nós idosos, como se todos nós fôssemos muito bonzinhos, simpáticos, etc. Não é verdade, né? As pessoas envelhecem exatamente como elas sempre foram. Tem um médico amigo meu que fala que a idade não cura, apura. Então, às vezes você fala, nossa, que velho ranzinza. Você vai ver, era um adolescente ranzinza. Porque não é só velho que é ranzinza, não é só velho que é chato. Tem muito adolescente insuportável, não é? E criança chatinha também, tem de tudo. E a gente tem que ir se preocupando com isso no decorrer da vida para tentar se melhorar, né? Para não ficar uma pessoa muito chata depois. A Chica está de mão. A Chica quer falar, eu acho. Posso dar só uma... desculpe, deixa eu levantar a mão. Chica, você. Oi, boa noite a todas. Eu acho o tema da violência um tema amplo. Eu acho que aqui a gente pode separar em duas coisas. Uma que é a violência, que tem múltiplas maneiras de acontecer, como a Jamile e várias de vocês abordaram. E aí não interessa o extrato socioeconômico, mas eu
sempre enfatizo a questão do socioeconômico, porque, em geral, nos estratos mais baixos ainda é mais gravoso, porque essas classes ainda elas têm menos chances, às vezes, de se defenderem, né? Com relação a esses últimos, que a Jamile levanta, que é a parte emocional, eu acho que a gente também tem que estar atenta, que nós estamos diante de uma grande mudança. Então, assim, a gente foi educado de uma maneira, os nossos pais de outra, e hoje, por acaso, me atrasei um pouco porque eu estava com meu netinho. E por mais que ele goste muito da avó, porque eu dou toda a atenção para ele, não necessariamente todos os outros avós deem, mas eles são parte de uma geração que está tendo um resgate e tudo mais, mas eles já são internautas. E com isso tem toda uma relação diferente que vai moldar uma vida diferente. Pode ser que a gente, como avós, traga o jogo da amarelinha, de pular corda, uma convivência diferente. E isso vai ter um impacto muito grande. Então, assim, eu cuidei muito de pai e mãe, ambos tiveram, um teve Alzheimer, outro teve demência, e a gente sempre brinca, eu não espero isso de nenhum dos meus filhos. E não acho que eles sejam maldosos, mas eu acho que eles não terão esse olhar. E eu acho, e eu entendo também. As casas são menores, eu acho que assim a gente também tem que ter um outro olhar. Então eu volto muito para outras classes onde não tem nem os valores monetários para se cuidar. E aí a violência ainda fica mais gravosa. Obrigada. Que em relação a isso que a Chica acabou de falar, né? Ela fez aí uma declaração, e eu acho que é uma declaração parecida com a que eu faria, Chica, que, assim, meus filhos, eu tenho 2 filhos, e meus filhos, hoje, eles já assumiram um papel de quando a gente está caminhando juntos, numa rua, num shopping, um passeio qualquer, eles me seguram pela mão e eles vão me orientando no caminho que eu tenho que percorrer e tal. E isso é uma delícia, eu amo isso, né? De estar amparada por eles, né? Seja pela filha ou pelo filho. Agora, eu de verdade também não vejo neles, por mais amor que eles tenham, e eu sei que eles têm, a aptidão de se chegar num estado qualquer seja demência ou qualquer outra fragilidade que requeira um cuidado maior, possivelmente eles não terão a aptidão para isso. Eu não estou esperando isso deles. Agora, isso remete para uma outra questão, que é o que há de políticas públicas presentes no sentido de criar condições para o amparo, para o cuidado, para o zelo daqueles que não tiverem cuidadores à sua disposição. Eu acho que essa é uma reflexão também que é importante de a gente fazer, né? E que nós, enquanto sociedade organizada, a gente tem a possibilidade de atuar. Tem uma primeira que, aliás, esse ano é muito propício, hein? Que é verificar aí os candidatos, né, estão no ano eleitoral, então vamos ter um olhar lá para os programas de governo para ver se se faz parte, né, dos programas de governo ações voltadas, né, a uma melhor assistência, a um melhor cuidado. Deixa eu baixar aqui. Power Hand, não. É que eu tenho ouvido, eu gostei muito da expressão que eu ouvi ali conversando no Conselho do Idoso e com
o Dácio lá e mais dentro da própria Casa de Maria, que eu visitei, outro dia eu fui conhecer o trabalho, envelhecente. Eu não conhecia essa expressão e eu acho muito boa, porque todos são, né? Porque só não vai envelhecer quem morrer cedo. A minha mãe era muito inconformada com velhice, com idade, com as perdas físicas, né? Não perdeu intelectualmente nada, mas teve uma perda física, evidentemente. E ela ficava muito brava, nenhum médico servia para ela, porque nenhum a fazia voltar aos 40 anos. Então, ela chegava do médico sempre brava, que esse médico não presta, né? Imagina, uma pessoa super competente, profissional, extremo, sabe? Quer dizer, tinha curso superior, trabalhou até o limite do possível da idade, que aí caiu na compulsória, não teve mais jeito. E ela mesma, aí eu disse para ela, mãe, perdeu a chance. Morresse cedo, porque morrer agora vai ser bobagem, porque você já ficou velha mesmo, para que você vai morrer, perder as netas, né? E chegou a brincar com bisneto e tudo. Mas, bravo, eu acho que essa educação para envelhecer é fundamental. Não adianta a gente fazer de conta que não, né? E deixar com que os nossos filhos e netos não entendam isso também. Eu acho que essa educação começa em casa mesmo, né? Com tudo isso. Agora, daí tem que ser ampliada, com certeza. Então, eu particularmente, como eu faço parte do COMPAS, que é o Conselho de Educação para a Cultura de Paz, e a gente trabalha com crianças, eu vejo resultados, eu tenho visto resultados agora de ações que eu nem participei, porque eu participo há poucos anos, e o trabalho feito pelo André Paziano já tem mais de 20 anos. Então, hoje já tem gente chegando à idade de 20 e tantos anos, né, e que pegou ações de educação para a cultura de paz lá atrás. Então, eu posso afirmar, testemunhar, que essa educação que parece muito pequena, aquela coisa do beija-flor ou da formiguinha, enfim, qual seja a metáfora, ela funciona, ela realmente funciona. É muito bonito e é muito gostoso. Então, não achar que não vou fazer diferença, sou só eu, só o meu neto, olha que bonitinho, seus filhos, minha Maria Ângela, cuidando de você. Outro dia eu percebi, fui para São Paulo ver os netos, e eu percebi o neto mais velho, que está com 13 agora, que veio dar mão para a mãe, para a avó, sabe? Percebeu que tinha calçada meio assim, não falou nada não, mas ele veio para junto da avó. Né? E aí, como eu estou com essa atenção desperta, né, para as coisas, aí achei muita graça nisso. Felizmente, parece que a educação que eu recebi lá atrás, etc., está passando. Né? E assim a gente deve, eu acredito, fundamentalmente nisso, no trabalho de educação. Eu sou educadora a vida inteira, então sei que e conciliadora, né? A minha profissão de origem é relações públicas, então eu faço esse olhar abrangente de conciliação social, né? De grupos. Eu acho isso. Então, eu queria só falar dessa palavra, envelhecente, sabe? Somos todos envelhecentes. Aí, Jamile, vou fazer 72 daqui a pouquinho, viu? Sou sua coleguinha mesmo. E não paro. Tem uma coisa que eu chamo, que é o meu terror das madrugadas. Se eu quiser acordar à noite e não conseguir dormir mais, é pensar que a minha agenda da semana está vazia. Sabe? Para mim é a síndrome da agenda vazia. Se a minha agenda estiver vazia, minha amiga, corre o risco de eu entrar numa depressão profunda mesmo. Então, não vale a pena. Tem que encher a agenda. Quer dizer, que não precisa encher. Bota 2 coisas por dia, que já está de ótimo tamanho. Que seja uma delas fazer o prato que a minha avó fazia. E que, nossa, nunca mais eu pude comer isso. Oba, agora eu posso fazer e comer.
Então, era só isso. Eu queria agradecer a vocês da companhia, porque é muito bom. Perdi o começo, porque a tecnologia não me ajudou. E não é um problema de bloqueio, não. Eu gosto de tecnologia, eu sou uma velhinha tecnológica. Aqui, a internet, que acho que estava variando. Gente, muito obrigada. Desculpa, Silvia, engatando nisso, porque assim, né? Eu fiz um processo ao contrário. Eu trabalhei muito, tinha uma agenda hiper super lotada, e de repente eu fui amadurecendo a ideia, eu saí, né, do mundo corporativo, da forma como eu trabalhava, e aí foi tão lindo, porque assim, você vai fazendo uma coisa que você faz naquele dia, mas você faz com tanto prazer, sabe? Você faz tão no agora, sem ficar pensando na obrigação, sabe? Então, eu acho que o envelhecer também traz isso, esse prazer, sabe? De você com você mesma, de fazer aquelas coisas que você não tinha tempo, cuidar da plantinha, né? Pintar uma mandala. Então, assim, eu acho que até o ócio absoluto, não fazer nada, de repente, porque a gente fica a vida inteira sendo pressionada para produzir, fazer. Então, eu acho que também nessa maturidade a gente tem que olhar para isso, né? Para não entrar em depressão muitas vezes, porque eu vejo muita depressão nos 60 a mais, assim, no sentido de que já não se sente produtivo, como se produzir fosse fazer. E produzir muitas vezes é só se melhorar, né? Estar mais em paz consigo mesmo. Então, assim, eu acho que, assim, ouvindo o que você está falando, eu não tenho essa síndrome mais de agenda, porque eu já não programo a minha vida até para a semana toda, sabe? Às vezes é só para aquele dia. E isso tira muito peso, né? Tira muito peso. E a idade acho que vai tirando os pesos também. Eu acho que Sandra, tem um prazer, existe até o prazer da agenda. A minha também é lotadíssima, porque eu trabalho, né, tinha escritório, eu vim de São Paulo, na Oscar Freire até, e dava aula na FAAP, de manhã e de noite. Então, era e filho, e cachorro, periquito e papagaio eu não tinha, mas tinha plantas e adoro, sempre gostei. Então, sempre foi muito corrido. Aí, veio aquela coisa, né? Se eu sair de São Paulo, está muita corrida, vou aposentar, vou para Londrina, porque era uma cidade que eu achava simpática e que eu me daria bem. E realmente, vim e gostei. Aí comecei, né, a tranquilamente procurar o que era, onde era, o que ia fazer, o que não ia fazer, etc. Aí surtei e abri uma livraria. Não sei se quais de vocês chegaram a conhecer a livraria da Silvia. Eu. Então, e aí foi ótimo, porque aí era a livraria que abria de domingo, feriado, não abria porque ia ver os netos em São Paulo, ou seja, foi ótimo, e meus clientes mais ótimos ainda. Não foi por causa de clientes, nem por vendas que eu fechei a livraria, nem por falta de prazer, foi por falta de apoio e uma briga aí institucional com as editoras, que vocês podem ver que não tem mais livraria pequena no Brasil, né? Isso não é um problema meu. No primeiro momento eu disse assim, não, o que a véia tem que inventar de abrir negócio nessa altura? Mas não, com todo o suporte de Sebrae, de amigos, de advogado, de todo mundo, não tinha jeito, porque as editoras estavam vendendo os livros mais baratos do que vendiam para mim, quer dizer, sabe? Então, não tinha como brigar com a Amazon, que vendia mais barato do que eu. Cheguei a comprar livro da Amazon para entregar para cliente e vinha. Tem dó, né? Então, aí fechei. Bom, tudo certo? Aí, bom, então vamos fazer o quê? Um cachorro maravilhoso que eu tinha, né, que faleceu. Aí vamos tocando, continuando a fazer os meus horários de voluntariado, etc. E o grande prazer realmente da agenda é você ter agenda e você poder dizer, mas hoje eu não quero isso. É o melhor ainda, Sandra. Eu recomendo a você colocar mais de uma coisa no dia só para poder dizer, esse eu quero, esse eu não quero. Porque você pode. Porque, além do mais, o fato de você ter mais idade, vão olhar para você independente de quem você seja.
No presente momento, o preconceito diz: é velha, é chata, é velha, é louca. Então, de vez em quando, eu me divirto sendo chata, sendo louca, sabe? Tendo uma atitude menos esperada naquele momento. Ai, é muito bom. Vocês querem saber? Que eu não imaginava que fosse tão bom poder chegar nos 70 anos. Claro que a genética, a saúde ajudando, evidentemente, né? Mas ponha mais de alguma coisa na agenda que você possa dizer: ah, mas hoje eu não quero. Ô, Sônia, ô, Silvia, deixa eu te falar um negócio. Duas coisinhas agora, hein? Eu não sei se você está acompanhando aí o lançamento do livro da Luísa Helena Trajano. A biografia da Luísa Helena, escrita pelo Pedro Bial. Hoje, inclusive, teve uma live dos dois aí, eu não consegui assistir inteiro não, mas assisti um bom pedaço no Instagram da Luísa. E você sabe uma medida que ela tomou justamente para combater isso que você acabou de falar, que as grandes aí, tipo Amazon e outras assemelhadas, que vão engolindo as livrarias pequenas, ela com uma ação dos advogados e tudo mais, ela fez assinar um compromisso aí com a editora Gente, lá tal, de que essas livrarias grandes não estão proibidas de vender esse livro por um preço menor do que o preço que foi estabelecido, R$ 59,90, se não me engano. Né? Então, todos têm que vender a esse mesmo valor, seja a livraria de rua ou as grandonas aí da internet. E isso como medida justamente para a defesa dos pequenos livreiros, né? Então, só fugindo um pouquinho do tema aí da nossa... Trajano, ela tem 3 filhos, eu não sei se está no livro, eu não li o livro ainda. E ela, assim, muito meigamente, disse aos 3 filhos que escolhessem suas carreiras, sim. Cada um tinha plena liberdade de escolher a carreira, desde que primeiro cursassem administração de empresas. Ponto. Não tinha essa conversa. Primeiro administração, e depois você tem um que é médico, ou uma que é médica, enfim. Tem chefe, tem uma delas é a chefe, tem um restaurante. Pois é, então, essa é Luísa Trajano, e os 3 filhos dela estudaram lá na FAP, onde eu dei aula no curso de Relações Públicas. Então, tivemos, assim, na época que eu estava lá ainda, né? Então, tivemos oportunidade de conversar, ela ia conversar com os alunos, até para animar, tá? Quer dizer, era uma pessoa muito aberta, sempre foi, assim, muito dinâmica, né? Sim, ela é uma visionária, né? Visionária, exatamente, essa palavra que eu estava procurando. Obrigada, é isso mesmo. Vamos que vamos. Eu queria fazer um outro comentário agora, até um pouquinho daquilo que a gente está desviando um pouco aí da história da violência contra a pessoa idosa, mas eu acho que está tudo dentro de um mesmo contexto, que a gente está indo para uma linha até de fazer algumas recomendações, né? Então, a Cláudia, quando ela ilustrou lá que o filho falou, mãe, tem que preparar uma linha menorzinha para a viagem, não sei o quê, não ter que carregar muito peso. Eu falei, caramba, eu faço musculação, eu dou conta, eu me basto, né, e tal. E aí isso me fez também lembrar, acho que Eneida talvez deve se lembrar, porque acompanhou um bate-papo que a gente teve com a professora Vera Fritz, há mais de um ano, né, Eneida? E a professora Vera, lá do Conselho Estadual do Idoso também, né, Cláudia? Ela foi presidente. Ela foi presidente anterior, sim. Isso. E a gente teve também uma roda de conversa com ela, aquela mulher gente, quanto aprendizado. E ela dizia assim, eu sou velha. E eu sou velha porque eu vivi. Se eu não estivesse vivendo, eu não envelheceria. Então, vem o envelhecente daí, tá bom, Silvia? E a gente insistiu muito, escuta, professora, como é que a gente se prepara para ter uma velhice com qualidade e tal, né?
Ela falou, gente, não tem receita. A coisa tem que começar lá de trás, e de pequenininha. Né? É a educação como sempre, tá certo? E a gente se prepara para a velhice ao longo da nossa vida toda. Né? E aí também, fazendo um pouco daquilo que também, de novo, referência ao que a Cláudia já disse. Eu vou julgar o que cadê a Juliana? Juliana, com os exemplos que ela trouxe aí da vivência dela na área da saúde também. Né? Eu vou julgar aquele filho, aquela filha que não está demonstrando uma relação de amor com o pai e a mãe, sem saber como foi a relação deles lá atrás, né? Sem saber o que aconteceu na vida deles e tal. Então, e aí essa coisa do nos prepararmos para a velhice vem a troco de quê? Que meu filho, minha filha me seguram pela mão. Eu tenho uma teoria. Acho que eles é uma demonstração agora é a nossa vez, espera um pouquinho, já cuidou um monte, agora é a nossa vez de cuidar. E é uma relação de amor, uma relação de afeto, que ela não foi construída depois que eu fiz 60 anos. Ela vem ao longo de toda essa trajetória, né? Então, eu estou falando nesse lado aí, daqui a pouquinho passar a bola para a Jamile, que é essa questão da relação de amor, e a Jamile começou a fala dela falando disso, né? Falando do valor do amar, né? E que todas as pessoas precisam ser amadas e também precisam amar, né? O amor tem que estar em torno de todos nós. E aí vem os aspectos da saúde, a preocupação, sim, se bem que eu não sou dessas, viu, Cláudia, de fazer exercício físico, deveria, mas não aprendi. Mas, enfim, então a preocupação com a minha condição física, com a minha, enfim, o cérebro aqui em funcionamento, tá? Então são todos componentes aí para a gente também zelar, né, por chegarmos lá em condição de estar continuando a tomar conta do nosso espaço, né? Mas, gente, olha, são 20 horas e 55 minutos, está um papo delicioso, mas eu acho que a gente deveria caminhar aí para o final. E, Eneida, sugiro você organizar uma outra rodada dessa aqui, porque a gente não está esgotando. Como eu falei no começo, essa é uma primeira. Quer dizer, esse Sim. formato dessa participação, que eu acho mais gostoso, todo mundo participa, cria esse clima de confiança que as pessoas falaram aqui. Então, essa é a primeira. Então, se preparem e terão outras. E aí eu pergunto, né? A gente faz aquele encerramento como a gente combinou, já que tem gente que ficou aí, nós estamos aqui há 1h30, né? Então, isso mostra que tem que ter uma continuidade mesmo, né? Então, eu quero fechar com um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás no curso de antroposofia que eu fiz, onde a vida é dividida em setênios. E os 3 primeiros setênios estão relacionados à primavera. Porque a primavera está sempre desabrochando, novas cores, novas formas, né? E os 3 primeiros setênios da vida, do 0 aos 21, é a época da gente fazer a leitura do mundo, né? Aprender com brilho nos olhos, com curiosidade, com pergunta. E, então, isto é a característica desses 3 primeiros setênios. Eu vou falar de uma forma resumida. Isso aí daria quase que uma outra live. Depois, os próximos 3 setênios, dos 21 aos 42, é quando é o verão, é relacionado ao verão, onde o que você mais faz nesse período é lutar
para conquistar o seu espaço no mundo. Seja seu espaço na família, construindo alguma coisa nesse sentido, seja o seu espaço na sociedade, seja seu espaço no ambiente de trabalho, escolhendo aquilo que você quer fazer. Então, o verão, que é ligado a sol, a suor, está ligado com a luta para conquistar seu espaço no mundo. Depois, dos 42 aos 62, está ligado ao outono, onde você vai adquirindo sabedoria. Você vai dando valor àquilo que realmente tem valor. E você deixa ir, como o outono deixa cair as folhas que secaram, e aquilo tudo se renova. Da mesma forma, nós vamos, nesta época, adquirindo maior sabedoria e, vamos dizer assim, deixando mais leve a mochila da vida. Ou pelo menos deveríamos, né? E dos 62 em diante, que é os 60 mais, né? Aí está ligado ao inverno, onde o que você aprende é simplesmente ser. É isso que nós falamos, fazer as coisas que nós queremos, do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos. Nós podemos ter esses privilégios de escolha que, às vezes, numa outra idade a gente não tem, né? Então, simplesmente ser é colocar a sua luz a serviço do mundo. Olha que respeito, que coisa linda e quanta sabedoria que existe aí, né? Então, que a gente possa vivenciar todas as etapas da vida aprendendo, lutando, adquirindo sabedoria sempre e simplesmente sendo. É assim que nós vamos terminar hoje essa live, que eu gostei demais. Eu nem senti o tempo passar. E as participações espontâneas foram maravilhosas. Agradeço muito. Então, gente, essa live está sendo gravada. Eu vou fazer uma edição. Depois ela estará, assim, no YouTube, para que vocês possam ouvir. Vou deixar lá o link para vocês. Eu deixei aqui no chat o nosso e-mail do Comitê 60+, deixei também o meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, tá? E, por intermédio, eu entrarei em contato com vocês. E eu, particularmente, adorei de paixão ouvir tudo que eu ouvi, sempre aprendendo, né? Agradeço muito a presença da Jamile, da Cláudia, e da Mariângela, e a todas que estiveram aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau a todas. Boa noite. Boa noite, gente. Maravilhoso. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Boa semana, gente. Obrigada, Tchau. Sarinha.